Desde o início da humanidade, existe uma pergunta que atravessa civilizações inteiras. O que acontece depois que morremos? 2 passos depois do último suspiro, começa o maior mistério da experiência humana. O pós-vida, enquanto a ciência tenta decifrar o que acontece com o corpo, culturas do mundo inteiro criaram suas próprias visões sobre o destino da alma. Hoje, vamos explorar algumas delas e contar a história de um homem que jurou ter atravessado essa fronteira. Para os antigos egípcios, a morte não era um fim, mas uma viagem. A alma atravessava o deserto silencioso do Duat, enfrentando provas até chegar ao julgamento final, onde o coração era pesado contra uma pena. Se fosse leve, a alma encontrava paz eterna. Se fosse pesado, era devorado por Amity. Na Grécia Antiga, o pós-vida era dividido entre 3 lugares: o Tártaro, a morada das punições; os Campos Elíseos, onde heróis descansavam; e o Reino das Sombras, por onde vagavam almas comuns. Do outro lado do mundo, povos indígenas brasileiros falavam de terras espirituais onde os antepassados viviam entre florestas eternas, guiando e protegendo seus descendentes. E em todas essas versões uma ideia se repetia: a morte não é o fim, é uma passagem. No interior do século XIX, em uma pequena vila nas montanhas da Romênia, vivia um homem chamado Aian Petrescu, conhecido por todos como um camponês simples. Aian teve sua vida virada de cabeça para baixo no inverno de 1864. Durante uma tempestade de neve, Aian desapareceu por 2 dias. Um grupo de aldeões o encontrou desacordado em uma clareira, sem sinais de vida. O médico local declarou sua morte, mas algo surpreendente aconteceu. Quase 8 horas depois, enquanto preparavam seu corpo para o enterro, Aian abriu os olhos. E o que ele contou depois se espalhou pela Europa como um sussurro proibido. Segundo Aian, no momento em que sua respiração parou, ele sentiu como se estivesse sendo puxado para fora do próprio corpo. A tempestade, o frio, o silêncio, tudo desapareceu. Ele se viu caminhando por um campo dourado, iluminado por uma luz que não parecia vir do sol. Aian disse que encontrou pessoas que já haviam morrido há anos, seus pais, sua irmã e até o velho professor da vila. Todos sorriam, como se soubessem que ele chegaria, mas a parte mais estranha veio depois. Ele relatou ter ouvido uma voz, não um som, mas um pensamento dizendo apenas: ainda não. Nesse instante, o campo dourado se desfez como fumaça. Ele sentiu uma queda brusca e acordou de volta na sala onde seu corpo estava sendo velado. Após retornar, Aian nunca mais foi o mesmo. Passou a dedicar sua vida a ajudar estranhos, resolver conflitos e cuidar de quem passava necessidade. Ele dizia que tinha visto o que existe depois da porta e que a vida, apesar de breve, era preciosa demais para ser desperdiçada. Se sua história era verdadeira ou apenas fruto de um delírio, ninguém na vila conseguiu provar, mas sua mudança de comportamento transformou a comunidade e alimentou a crença de que ele realmente tinha tocado pós-vida. O que realmente existe após a morte? Um campo dourado? Um julgamento? Ou talvez apenas silêncio? A verdade é que ninguém sabe. Mas histórias como a de Aian nos lembram que, mesmo envolto em mistério, o pós-vida continua sendo a pergunta mais poderosa da humanidade, menos aquela que define como vivemos, como amamos e como esperamos partir.